Há tanta presença de Deus neste lugar. E eu não me canso de dizer que tudo aquilo que Ele é se manifesta na sua presença. Ele é o Deus que prospera, que cura, que liberta, que abençoa, que muda vidas, que transforma, que abre portas, que fecha portas, que traz sabedoria, que traz poder, unção, que transforma vidas. Tudo aquilo que Ele é se manifesta na sua presença. E a presença está neste lugar. Tenho uma boa notícia para você. Há tanta presença de Deus aqui, e o meu tempo começa agora. Não foi a hora que eu peguei há 10 minutos atrás. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Na verdade, eu tenho uma mensagem para ministrar aqui. Eu poderia usar 2 horas e eu não concluiria, mas eu vou tentar ser bem rápido, bem breve. Eu entendo que se alguém precisar ir embora, já está abençoado, mas fique, Deus vai falar no seu coração, amém? Eu vou ler um único versículo agora, depois vamos passear pela Bíblia. Eu quero ler em 2 traduções, em 2 versões. Eu quero ler primeiro na tradução Almeida Revista Atualizada, e quero ler também na King James Atualizada. Diz assim, 1 Samuel 7,12: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Na King James: Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha de socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, amado, nós estamos diante desta palavra poderosa, que tem todo o poder e o poder de salvar a nossa alma. Por isso, Pai querido, nós queremos te honrar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a Trindade seja adorada e glorificada neste lugar. E querido Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreender, a viver, a praticar, e me ajude também a ministrar. E eu oro no bendito nome de Jesus, e todos dizem: hoje pela manhã, hora que eu acordei, eu mandei o estudo para a igreja. A Marisa ainda estava dormindo e eu fiquei ali um pouco. E a hora que ela acordou, ela nem me falou bom dia. Eu estava pensando, o que eu vou pregar hoje? Eu não sabia o que pregar. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Ela acordou, olhou para mim e falou assim: por que você não prega uma palavra de gratidão? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu falei: opa, Deus está falando comigo. Aí eu dei uma de: não estou nem ligando o que você está falando, né? Eu falei: vou pensar sobre isso. Mas eu já sabia que essa era a palavra. Realmente até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, estamos completando o 14º aniversário do ministério, e o meu coração está muito agradecido a Deus pelo privilégio de fazer parte do reino, de fazer parte desse trabalho, de servir ao reino com vocês. Sabe, nós temos uma equipe maravilhosa aqui, e nós temos irmãos maravilhosos que podem fazer parte dessa equipe. É uma honra servir ao reino com vocês. É uma honra servir vocês na mesa do Senhor. Eu lembro do meu processo de conversão. Deus levantou pessoas das mais diversas localidades, das mais diversas denominações, pessoas que não se conheciam entre si, pessoas até em outro estado que chegou até mim, até a Marisa. Levantou um monte de pessoas que não se conheciam para todos profetizarem a mesma coisa. Tu vai ser líder, você vai ser pastor, e você vai estar à frente de um rebanho. Esse rebanho vai crescer. E eu não era nem convertido, mal convertido, e as pessoas já profetizando sobre a minha vida. Um dia o irmão da Maria, que é um ministro do Evangelho, ele virou para mim e falou assim: você vai ser um ministro. E eu falei: da justiça, da economia, das minas energias.
Brinquei com ele. E ele falou para mim: você está brincando, mas você vai ser um ministro. E vai ser um ministro do Evangelho. E eu louvo a Deus, porque quando eu olho para aquilo que Deus fez na minha vida, em particular, do lugar de pecado que Ele me tirou, quando os valores do mundo que Ele retirou de mim, os valores do céu que Ele implantou em mim, sabe, a paz. Às vezes nós estamos agitados, correndo, não temos tempo para nada, mas a paz não saiu. A paz que excede o entendimento está aqui, ela não sai. Às vezes correndo, você está nervoso, não, eu só estou com pressa, mas a paz está aqui. Sabe, a presença de Deus, quando a gente chega num lugar e vê que o ambiente está tumultuado espiritualmente, a gente fecha os olhos e fala: eu pertenço a Ti, Jesus. Eu louvo a Ti, Jesus. Então você percebe aquela atmosfera mudar, a presença que nos acompanha, sabe, a sabedoria que Deus tem dado a nós neste lugar, sabe, o cumprimento do chamado na minha vida. Eu sei que por enquanto é só parte, tem muito mais para acontecer, a unção, o poder. Às vezes oramos por pessoas, umas caem, outras rolam no chão, outras riem, outras são batizadas do Espírito Santo, outras são curadas, e isso é extraordinário. E tantas coisas boas que Deus tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa. Então o meu coração se enche de alegria. Mas não é diferente quando eu vejo o ministério, quando eu vejo a igreja, porque eu vejo que tudo aquilo que Deus operou em mim, Deus está operando na igreja, curando, libertando, sarando, transformando, movendo. Nós começamos esse trabalho há 14 anos atrás, com 2 cultos semanais em casas, como disse o pastor Valério aqui ontem, no culto de ontem, foi um culto maravilhoso aqui ontem. O pastor Valério falou: uma das casas era minha, e nós toda sexta-feira nos reuníamos na casa do Valério, e às terças-feiras numa outra casa de uma irmã lá no Ipiranga. E nós começamos esse trabalho com 10 ou 12 pessoas, acho que foi isso, né, Ney? 12 pessoas mais ou menos. E desde as primeiras reuniões, sempre a presença de Deus foi extravagante, no bom sentido, no bom sentido, sempre foi densa. Desde as primeiras reuniões, a palavra foi uma palavra de maturidade, uma palavra sólida. Deus sempre trouxe um alimento sólido, profundo no nosso meio. E eu sei que durante a nossa caminhada, durante esses anos, muitos não suportaram a palavra e se foram, porque Deus nos deu uma mensagem que confronta o pecado, que confronta o modo de vida, de andar, de proceder. Deus nos deu uma palavra que confronta a mornidão, a apatia, a fofoca, a falta de perdão. Deus nos deu uma palavra que confronta aquilo que nos impede de andar no Espírito. E essa palavra às vezes machuca pessoas. Eu lembro no início desse ministério, Deus disse assim para mim: olha, eu vou trazer muitas pessoas machucadas. Lembra disso, pastores? Vou trazer muitas pessoas machucadas. Algumas machucadas porque foram abusadas por maus líderes. Outras machucadas porque são orgulhosas e não aceitam o tratamento, não conseguem reconhecer o seu estado. Mas seja de uma ou seja de outra, a receita é a mesma que você tem que fazer: ame-as e sirva-as. E foi o que eu fiz. E como veio pessoas machucadas, meu Deus. Então eu percebi que a maioria delas não se abriam para tratar, e se ofendia quando a gente confrontava o seu modo de vida mudando. E muitas se feriram e até foram embora. Então eu fui a Deus e falei: Deus, as pessoas estão indo embora, e elas estão se ferindo comigo. E Deus disse: eu disse que elas viriam, eu não disse que elas permaneceriam. Agora, você está enganado com relação a se ferir com você. O que foi que você disse a essas pessoas? O que foi que você fez a essas pessoas? Eu falei: eu confrontei o modo de vida errado
de acordo com a sua palavra. Então Deus falou: então você usou a minha palavra? Eu falei: sim. Então elas se feriram comigo, não com você. E aquilo confortou o meu coração. Então Deus me mostrou um propósito de ter trazido essas pessoas. Um outro dia eu prego sobre esse propósito, mas para resumir: primeiro, para dar mais uma chance às pessoas; segundo, para me treinar. Então havia um propósito de Deus, e até hoje eu estou sendo treinado. O Senhor confortou o meu coração. A palavra é minha, tudo é meu. Então quando eu olho para esses 14 anos de ministério, eu vejo a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, a palavra de Deus, as instruções de Deus no nosso meio, de uma forma tão abundante, tão intensa, e o meu coração se enche de alegria, o meu coração se enche de gratidão, e eu louvo a Deus. E também nesses 14 anos, Deus nos fez muitas promessas. Muitas dessas promessas se cumpriram, outras estão se cumprindo nesse tempo. E eu sei que muitas, as mais graúdas, ainda estão por vir. Repita comigo: o melhor de Deus está por vir. E nesses 14 anos, nós tivemos cultos onde tivemos manifestações sobrenaturais de Deus. Lembro quando nós começamos o ministério, quando havia a manifestação do poder de Deus, pessoas eram arrebatadas. Lembra disso, Ney? Eu lembro o Ney descendo as escadas com a esposa dele desmaiada. Ele pensava que estava desmaiada, mas ela estava arrebatada. Mas pessoas eram arrebatadas, foram ao céu, por causa da manifestação da glória de Deus. Pessoas arrebatadas tiveram um encontro com Jesus, e no nosso meio tivemos muitos milagres. Tivemos, quer falar, Gilberto? Tivemos o filho da irmã Vânia, que ressuscitou. Cadê ele? Está na escolinha. Quinta-feira, Vânia, olha para mim. Quinta-feira o seu filho vai abrir o culto. Já fala para ele orar. Tivemos cultos na nossa igreja em São Carlos, que paralítico saiu andando. Uma mulher com AIDS hoje foi totalmente curada, casou e tem 2 filhos e está servindo ao Senhor na região de São Carlos. Uma criança com paralisia infantil, só de ouvir a igreja adorando ao Senhor, saiu do colo da avó e saiu andando. Aqui nós vimos várias curas, caroços aparecendo. A gente olha para a Alessandra, duro de matar 3, como que ela consegue cantar do jeito que ela canta, andar, trabalhar, só com 28% do coração dela funcionando. A Marisa falou uma verdade: pessoas com 50% quase não conseguem respirar. Nós vimos aqui curas. Cadê o Pedro? Não veio hoje? Viajou. O Wellington e tantas outras pessoas. Eu vou parar com essa parte, porque nós vimos muitos milagres em nosso meio. Vimos pessoas salvas, libertas, curadas, transformadas, muita unção. E também tivemos momentos de luto, né, Maria? Perdemos irmãs queridas, irmãos amados, momento de choro, que o Senhor levou para a glória, o Senhor recolheu. Pessoas que nós amamos muito e que às vezes sentimos saudade, mas que um dia estaremos cantando um hino de louvor junto com elas, ao nosso Deus. Tivemos momentos de dor, de luta, de dificuldade, de lágrimas. Tivemos momentos em que o inferno se levantou contra as nossas vidas, para nos trazer apatia, para nos parar, desanimar. Mas eu posso dizer com certeza, em todos esses momentos bons e maus, o Senhor nos ajudou. Repita comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo: a rocha de socorro sempre esteve em nosso meio.
e eu sei que pela sua fidelidade Ele vai continuar no nosso meio. Então, olhando para tudo isso, o versículo que eu citei, eu entendo que nós temos que manter mesmo um coração muito grato a Deus, e jamais se esquecer das suas bênçãos, jamais deixar de ser grato por tudo que Ele tem feito, de todos os milagres e todas as experiências que Ele nos concedeu, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando eu olho para esse contexto do versículo que nós lemos, o profeta Samuel, ele exorta o povo ao arrependimento. Se você chegar em casa e ler todo o contexto desse texto, você vai ver que o profeta Samuel está exortando todo o povo a se arrepender. Tanto que Samuel diz, 1 Samuel 7,3, e eu também quero ler nessas duas mesmas versões, na Almeida primeiro, 1 Samuel 7,3, está aqui: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Repita comigo: preparar o coração ao Senhor. Repita comigo: e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. A King James diz assim: e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejas voltar-vos a Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros, e todas as imagens da deusa Astarote. Agora, olha o que Deus diz: dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele, então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Uma tradução fala preparar o coração e servir a Ele. A outra tradução fala dedicar inteiramente o coração e adorar somente a Ele. E como eu amo a palavra, e como ela se completa, porque quando Deus deu instruções a Moisés, Ele falou sobre isso. Deuteronômio 6,13: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. O Senhor teu Deus, ou seja, você vai temer a quem? A Deus, ou seja, o seu coração. Lembra quando nós ensinamos sobre temor? Que o temor começa no coração. Então o nosso coração a Ele, para temer a Ele, e a Ele servirás, ou seja, a Ele prestará culto, a Ele adorará. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Ele deu uma resposta ao diabo, dentro desse contexto. Lucas 4,8 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, o coração rendido a Ele, o coração voltado a Ele, adorar em espírito e em verdade, e só a Ele servirás, só a Ele darás culto. A palavra adorar, com um coração quebrantado, voltado a Ele, e somente a Ele darás culto, prestarás culto, somente a Ele servirás. O grande problema dessa geração é que quer servir sem ser um adorador, porque pensa que adorador são só os levitas. Não, aqui é só uma função. Adorador, todos nós somos chamados para sermos adoradores. Então somente os adoradores podem servir, somente os adoradores podem prestar culto. Sabe, a palavra diz, queridos, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E sabe o que eu creio que Deus está dizendo para nós, nesses 14 anos de ministério, neste aniversário de 14 anos de ministério? Ele está falando assim: ei, Igreja Batista, alinhe o seu coração com o meu. Ei, Igreja Batista, prepare o seu coração, dedique o seu coração a mim, para que vocês possam me prestar culto, para que vocês possam me adorar verdadeiramente, para que vocês possam me servir alinhado com a minha palavra, e então eu vos abençoarei e farei o diabo fugir da presença de vós. Aleluia, aleluia. Tudo dentro que nós temos ensinado sobre alinhamento.
Na verdade, essa mensagem tem sido o tema central do nosso ministério, porque nós temos falado sobre arrependimento, sobre santidade, sobre o evangelho ser mudança, transformação, mudança da forma de ver, de pensar, de agir, de falar, de reagir, de se comunicar, enfim, nós temos falado que evangelho é perdão, perdoar aquele que nos ofenderam. Nós temos ensinado isso, que evangelho, para se edificar, nós precisamos gastar tempo com Deus, através da meditação, da oração em línguas, do jejum, da adoração particular. E no texto, o povo se arrependeu e voltou o coração ao Senhor, e consequentemente o Senhor fez o quê? Os livrou dos filisteus. E eu tenho visto isso acontecer, porque todos aqueles, nesses 14 anos, que têm aberto o seu coração para buscar inteiramente o Senhor, têm se fortalecido, e o inimigo não tem tocado a vida deles. E eu posso ver isso em nosso meio. Então, logo após a vitória contra os inimigos, contra os filisteus, Samuel escolhe uma pedra e coloca essa pedra entre Mispa e Sem. Essa parte da mensagem eu vou pular, porque aqui eu ia ministrar algo. Um outro dia a gente fala o que significa isso. E ele chamou essa pedra de repita comigo, Ebenezer, que significa pedra de ajuda, rocha de ajuda, rocha de socorro, pedra de socorro. E essa atitude de Samuel tem alguns significados. Por causa do tempo eu vou citar só 3. Primeiro, aquela pedra era um marco de vitória. Repita comigo, marco de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as pessoas que passavam por lá lembravam que o inimigo havia sido derrotado. Jesus encravou todo escrito de dívida na cruz e despojou todos os principados e potestades. Marco de vitória. Em 1 Samuel, no texto que nós estávamos lendo, no verso 13, diz assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Repita comigo: estabelecer marcos de vitória. O que são marcos de vitória? Deixa eu tentar dar um exemplo natural aqui. Imagine um título de campeão de um torneio esportivo, conquistado licitamente. Uma vez conquistado, nunca mais é tirado. Marco de vitória. Um exemplo disso que o pastor Hamilton gosta muito: o Corinthians é bicampeão mundial. Marco de vitória. Agora eu que estou com o microfone. Está filmando, senão eu ia falar algo. Marcos de vitória são posições territoriais, por exemplo, no natural, tomada à força por um exército e vigiada por esse exército, que o outro exército não consegue tomar mais. Então ali tem um marco de vitória, coloca a bandeira deles, marco de vitória. Ei, a Bíblia fala que o Senhor é a nossa marco de vitória. Imagina o território de Israel. Você já viu no mapa? É desse tamanhozinho assim. E em volta, todo mundo árabe contra Israel. E eles não conseguem destruir Israel, porque a mão de Deus está sobre Israel. Marco de vitória. Quantos entendem que eu estou falando de marcos de vitória? Trazendo para nós podemos estabelecer marcos de vitória, que são conquistas que tivemos no Senhor, por causa do amor do Senhor, fidelidade do Senhor, graça do Senhor, poder do Senhor. Nós temos marcos de vitória. Por exemplo, nesse ministério tem muitos marcos de vitória. No Senhor temos vencido batalhas espirituais. Como eu disse, pessoas foram salvas, curadas, libertas, abençoadas. Líderes foram e estão sendo preparados. Igrejas abertas. Poderíamos talvez estar numa velocidade maior, mas estamos na velocidade que Deus está nos concedendo.
Dia 9, daqui 2 semanas, estarei ordenando um outro pastor na cidade, com uma outra igreja que estará se alinhando, se andando conosco, junto conosco em unidade. Aliás, marcou dia 9, eu preciso que vocês dois estejam comigo. Ungimos pastores até fora do estado, tivemos igreja até no Uruguai, temos dado cobertura espiritual a muitas denominações, temos cuidado de muitos líderes e pastores de outras denominações, pessoas libertas que eram possessas, casamentos têm sido estruturados, pessoas têm prosperado. Eu poderia fazer uma lista aqui, são marcos de vitória do nosso ministério. Não é por causa de mim, é por causa de nós, como um corpo, cada um com a sua participação. Pastor, eu não fiz nada, mas talvez você trouxe uma oferta que nos ajudou a fazer. Marcos de vitória. Em nossa vida precisamos estabelecer marcos de vitória. Talvez uma faculdade que nós fizemos é um marco de vitória, uma conquista. O meu filho deu entrada na documentação para pegar a carteira da Ordem dos Advogados, e eu celebrei isso, porque é um marco de vitória. Ele se formou da mesma forma, a Tainá e também a Carol, né? Cadê a Carol? Faz assim aí, Carol. Vai pegar a carteira antes de se formar. Sabe, um imóvel adquirido, marcos de vitória. Um carro que talvez eu financiei, um marco de vitória. Oportunidade ministerial. Não se perde oportunidade ministerial, querido. Não se retrocede em oportunidade ministerial. Se você está exercendo uma função, não se abandona a função sem que antes você treine alguém para estar no lugar. Muitas pessoas abandonam o marco de vitória, retrocedem, quebram princípios. Pessoas que ouvem profecias das mais esquisitas e retrocedem, deixam de lado o marco de vitória. Não, nós não retrocedemos, nós temos um marco de vitória. Uma pessoa que foi resgatada, e diz a palavra assim, olha, Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe o que eu estou falando? Os dons que recebemos de Deus, o chamado que temos em Deus, são marcos de vitória da nossa vida, porque o Senhor confiou em nós. Quando estabelecemos os marcos de vitória, nós nos lembramos que existe em nossa história bênçãos de Deus, vitórias em Deus, que nunca mais poderão ser desfeitas, porque foi Deus quem nos deu. Então nós constataremos, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 113, aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mães de filhos. Aleluia. Quando louvamos, Ele nos fortalece. Verso 7, Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado. Segundo, aquela pedra era um altar de gratidão, porque ao passar por aquele lugar, as pessoas iam se lembrar que foi Deus quem expulsou os filisteus, quem expulsou os inimigos da terra de Israel, e por causa disso, eles seriam gratos ao Deus dos céus. Como eu disse, nesses 14 anos de ministério, a presença de Deus tem sido manifesta em nosso meio, desde o início. A palavra tem sido sólida em nosso meio, por isso somos gratos ao Senhor,
por todo o bem que Ele tem feito em nós e através de nós. Por isso hoje aqui, nós estamos levantando a Ele um trono de gratidão, reconhecendo que se chegamos até aqui, é porque Ele sempre esteve conosco, é porque Ele sempre nos ajudou, é porque Ele sempre nos capacitou, é porque Ele sempre nos fortaleceu, é porque Ele sempre nos instruiu. Esse culto é um culto de agradecimento a Ele, pelos marcos de vitória que nós temos, e pelo altar de gratidão que estamos levantando. Diz a palavra assim, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, repita comigo, gratidão em vosso coração. Paulo não só fala de gratidão, Paulo tinha gratidão. Vou te provar, 1 Timóteo 1,12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ei, igreja, somos gratos por aquele que nos salvou e nos designou para o reino, para servi-lo, para adorá-lo, para cumprir um propósito. Por isso, hoje, nós levantamos neste lugar um trono de gratidão. Individualmente poderemos levantar tronos de gratidão. Gratidão por aquilo que Ele fez em nós, através de nós. Gratidão pela nossa família, salvação, igreja, trabalho, escola. Gratidão pelos anjos que Ele envia, que nos dá livramento, que nós nem sabemos. Gratidão pelo Seu Espírito que habita em nós. Gratidão por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Gratidão pela paz, pelas bênçãos recebidas. Gratidão pelas promessas cumpridas, liberadas, que se cumprirão. Gratidão pelos Seus pensamentos, que são pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos para nos dar aquilo que nós queremos. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, e é Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Temos aqui mais do que motivo de sermos gratos a Ele. Rapidamente, terceiro, aquela pedra era um trampolim de fé. Repita comigo, trampolim de fé. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que o Deus que deu vitória a eles é o mesmo Deus. O Deus que deu vitória à época de Samuel era o mesmo Deus que poderia dar vitória a eles nos seus dias. Hebreus 13:8: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ouça, igreja, nossa jornada é longa. Completamos hoje 14 anos, mas não para por aqui. Tem muitos anos à frente, tem muito o que ser feito. Existem muitas vitórias conquistadas, glória a Deus, mas ainda existem muitos desafios à frente. Existe muito ainda a conquistar, existe muito trabalho a ser feito. E o mesmo Deus que nos ajudou até aqui é o mesmo Deus que vai nos ajudar nos desafios que temos à frente, nos trabalhos que temos à frente, nas conquistas que temos à frente. Quando cremos que Ele é fiel, Ele disse que seria conosco todos os dias, então Ele não estava brincando, Ele é conosco todos os dias. Então, quando nós olhamos para trás e vemos essas conquistas, esses avanços, essas vitórias, o nosso coração pode crer ainda mais. Sabe por quê?
porque essa nossa experiência, dessas vitórias, dessas conquistas, serve de trampolim de fé, para que a gente possa continuar, e serve de trampolim de fé, para as pessoas que ouvem o nosso testemunho, para que elas também possam continuar. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que eu vou trazer à memória? O que me dá esperança, as vitórias que eu conquistei no Senhor, as conquistas que eu conquistei no Senhor. Tem pessoas que levantam e já vai procurar más notícias. Eu levanto e vou procurar boas notícias. Vou trazer à memória as vitórias que eu consegui no Senhor, os livramentos que o Senhor me deu, os milagres que Ele operou na minha vida. Eu quero trazer à minha memória todos os dias aquilo que me dá esperança. Sabe por quê? Porque quando eu trago essas vitórias, essas conquistas à minha memória, serve de trampolim de fé, para que eu possa conquistar, para que eu possa romper, para que eu possa ir mais à frente. Hoje, 14 anos, se nós começarmos a recordar todo o bem que o Senhor fez em nosso meio, isso vai servir de trampolim de fé, para que a gente possa avançar e conquistar mais. E como disse o pastor Hamilton, eu creio, em nome de Jesus, que os próximos 6 anos, serão anos de grande prosperidade em nosso meio. Salmo 150, aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o constante, a sua muita grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, pedra de ajuda, rocha de socorro. Esta pedra, esta rocha é Jesus Cristo. Ele nos ajuda, Ele nos socorre. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro falam que essa pedra é Jesus. O apóstolo Paulo, 2 versículos, 1 Coríntios 10:4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que Pedro diz? 1 Pedro 2,6, pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Quem é a pedra angular? Eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo nenhum envergonhado. Sião, nós em Cristo. Sião, a igreja de Senhor, colocou em Sião uma pedra angular, colocou na igreja o próprio Cristo, ou melhor dizendo, a igreja é de Cristo. Atos 4, 11 e 12, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só através de Jesus. A pedra de sustento, a pedra angular, a pedra da ajuda, a rocha do socorro. Em outras palavras, essa pedra de ajuda falada, citada por Samuel, era uma figura de Jesus Cristo, que é quem nos salva, que é quem nos ajuda, que é quem nos socorre. Para últimos versículos, Isaías 41, fala para o seu irmão, é o Senhor que te ajuda. Isaías 41, de 8 a 10, mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Deus está falando conosco,
Verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Versos 13 e 14, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Isaías 43, de 1 a 3, mas agora sim, diz o Senhor que te criou a Jacó e te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nesses 14 anos nós temos visto isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Se é para Ele mais forte,